No momento em que a festa de aniversário da Maria Flor começou a ganhar vida com as luzes, a música e a movimentação ao redor da mesa, um detalhe chamou a atenção de quem estava mais atento. Maria Alice levou as mãozinhas aos ouvidos enquanto todos se organizavam para cantar parabéns. A Virgínia, percebendo o gesto, se aproximou imediatamente e perguntou com carinho se ela estava bem, num tom suave, quase como quem tenta proteger a filha de qualquer desconforto. Esse simples gesto materno acabou se tornando motivo de muitos comentários nas redes sociais, criando teorias e especulações que não tinham fundamento real. Mas a verdade é que, para muitas crianças, especialmente em ambientes festivos, o barulho repentino é simplesmente desconfortável. O som alto, a expectativa, as pessoas falando ao mesmo tempo, tudo isso pode ser demais, e a reação da Maria Alice foi algo totalmente comum para a idade dela, sem indicar nenhum diagnóstico ou condição específica. Ainda assim, o momento emocionou quem viu de perto, porque mostrava algo que vai muito além do glamour da internet, mostrava uma mãe atenta, cuidadosa, sensível aos sinais da filha. A forma como a Virgínia rapidamente percebeu o incômodo e tentou entender o que estava acontecendo reforçou a importância de respeitar o tempo e os limites das crianças, principalmente em ocasiões cheias de estímulos. Porém, ao mesmo tempo em que esse cuidado materno comoveu muita gente, ele também foi distorcido por quem tenta criar teorias sem base alguma. O gesto da Maria Alice, levando as mãos aos ouvidos, não passa de uma reação infantil comum diante do barulho e da agitação, algo que pais e mães veem diariamente e que faz parte do desenvolvimento natural. A internet pode até transformar pequenas cenas em grandes histórias, mas nesse caso, a realidade é simples, foi apenas uma criança reagindo a um som que achou alto demais, e uma mãe presente garantindo que tudo estivesse bem. Quando o parabéns finalmente começou, com aquele coro animado e um pouco desorganizado que toda a família brasileira conhece bem, Maria Alice continuou mostrando um certo desconforto com o volume das vozes ao redor. Era possível ver que ela tentava acompanhar a alegria do momento, mas o som repentino parecia grande demais para ela. Crianças pequenas têm o ouvido muito sensível, e muitas delas reagem exatamente assim em situações de estímulo intenso. O curioso é que, para quem estava ali, tudo parecia normal, um ambiente festivo, gente sorrindo, câmeras gravando, mas para uma criança, aquilo pode parecer imenso. E enquanto alguns tentavam interpretar a cena pela internet, quem observava de perto via apenas uma menina processando o ambiente à sua maneira, como qualquer criança faria diante de um barulho inesperado. A presença da Virgínia ao lado da filha, porém, transformou o momento em algo ainda mais marcante. Ela não a pressionou, não a expôs e nem tentou forçar uma reação diferente. Apenas se abaixou, falou baixinho, perguntou se estava tudo bem e ofereceu conforto. Para muitos pais, esse nível de atenção é algo natural, mas quando acontece diante de milhares de espectadores, acaba se tornando um exemplo de cuidado e sensibilidade. O olhar dela naquele instante demonstrava que, mais importante do que gravar a festa perfeita, era entender o que Maria Alice estava sentindo. E esse é o tipo de detalhe que a internet raramente percebe, porque a internet costuma focar nas suposições, não nos sentimentos reais de quem estava ali vivendo o momento. À medida que o parabéns avançava, Maria Alice começou a relaxar levemente, demonstrando que, apesar do desconforto inicial, ela sabia que estava protegida. Esse tipo de reação mostra como as crianças se apoiam na presença dos pais para enfrentar estímulos que não entendem completamente. É comum que elas se sintam inseguras em ambientes com muita música, palmas e gritos, e por isso buscam alguém que transmita segurança. A forma como a Virgínia se posicionou ao lado dela, sem pressa, sem preocupação estética, reforçava essa sensação de acolhimento. E quando a criança percebe que está amparada, todo o ambiente passa a parecer menos assustador, fazendo com que o momento volte a fluir de maneira natural, como deveria ser desde o princípio. Enquanto isso, nas redes sociais, as interpretações começaram a surgir sem nenhuma base real. Algumas pessoas, ao verem apenas um recorte do vídeo, misturaram suposições com falta de contexto. O simples ato de tapar os ouvidos virou assunto, debates, teorias, tudo alimentado por pessoas que nunca estiveram presentes naquela sala, nunca sentiram a intensidade daquele momento.
É assim que pequenos gestos infantis se transformam em histórias gigantescas na internet, mas a verdade é que absolutamente nada ali indicava qualquer condição médica. Era apenas uma criança sendo criança. O que realmente chamou a atenção de quem convive com crianças foi justamente o quão comum aquela reação é, principalmente em festas infantis, onde o barulho chega de forma súbita e intensa. No fim das contas, o episódio serviu para reforçar algo importante: cada criança tem seu próprio tempo, sua própria maneira de reagir ao mundo. E isso deve ser respeitado. Maria Alice demonstrou sensibilidade ao som, algo perfeitamente normal para a idade, e a Virgínia respondeu com a postura que qualquer mãe amorosa teria. O problema não está no gesto da criança, mas na tendência da internet de criar diagnósticos imaginários, teorias sem fundamento e conclusões precipitadas. A realidade é bem mais simples e humana. Foi um momento espontâneo entre mãe e filha, capturado por acaso. Um instante onde o cuidado falou mais alto que a festa, e onde o carinho materno fez toda a diferença para que Maria Alice se sentisse segura novamente. Com o encerramento da música e o clima mais tranquilo depois dos aplausos, Maria Alice voltou a demonstrar aquela curiosidade típica da infância, olhando ao redor como se estivesse tentando entender por que tantas pessoas tinham se reunido só para celebrar aquele momento. O fato de ela ter se incomodado no início não tirou dela a capacidade de aproveitar o restante da festa, e isso mostrou como crianças se adaptam rapidamente quando se sentem seguras. A proximidade da mãe serviu como um porto, permitindo que ela voltasse a analisar o ambiente sem pressões ou estímulos exagerados. E enquanto muitos na internet tentavam transformar tudo em pauta, quem estava ali viu apenas uma menina reagindo a um som alto, algo que acontece diariamente em escolas, praças, festas e até dentro de casa quando uma panela cai no chão. O episódio, apesar de pequeno, ressaltou como é essencial olhar para crianças com mais empatia e menos julgamento, entendendo que nem toda reação precisa ser transformada em teoria. Nos dias seguintes, a cena continuou sendo discutida como se escondesse algum grande segredo, mas a realidade permaneceu cristalina para quem conhece o comportamento infantil. Crianças são imprevisíveis, sensíveis, intensas e é justamente essa naturalidade que torna momentos como esse tão comuns e tão fáceis de interpretar para quem convive com elas. A internet, porém, costuma confundir sensibilidade com sinal de alerta, esquecendo que desenvolvimento infantil não é linear, não segue regras rígidas e muito menos se enquadra em conclusões rápidas. Maria Alice apenas reagiu como muitas crianças reagem, e a atitude da Virgínia mostrou maturidade ao lidar com isso sem transformar o episódio em algo maior. Esse equilíbrio entre cuidado e simplicidade é o que realmente deveria ser observado, uma mãe presente e uma criança descobrindo o mundo, cada uma no seu ritmo, sem diagnósticos inventados e sem narrativas que distorcem a realidade de uma família que só viveu um momento normal.